Esse é o Hoje no X, vamos ver aí quais são os assuntos que estão dando notícia no X hoje, né? O X, como sempre, continua sendo a rede social mais usada aqui no Brasil, do tipo dela, né? Mesmo com o bloqueio imposto de forma covarde pelo Alexandre de Moraes contra os brasileiros aqui estão proibidos de usar o X, né? O X faz muito pouca diferença o Brasil estar usando ou não, né? Enfim, continua muito assunto sendo comentado e vamos dar uma olhada aqui nos principais tópicos que estão sendo divulgados hoje aqui no X. É lógico que o ministro Silvio Almeida, né, o caso do suposto assédio dele contra a Aniele Franco e outras pessoas no ministério, não sabemos exatamente o que é, tem gente dizendo que é perseguição contra ele, outros dizendo que não, se a mulher está falando, não pode duvidar da palavra da mulher. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapso, então esse é um dos temas que está dominando o X hoje, né? Mas tem vários outros. Então, por exemplo, tem aqui Stock Market Crash e Unemployment Rate. Esses dois aqui estão ligados, tá? São temas sobre o fato de que a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu um pouco, mas não caiu tanto quanto eles esperavam. Então, eles estão achando que isso reforça a necessidade do Fed americano de cortar a taxa de juros e com isso deve vir um crash na bolsa de valores de lá, tá? Não está acontecendo ainda, tá? Se você olhar aqui, ó, no último mês teve até um aumento de 5% na S&P 500, que é o índice das principais ações negociadas em bolsa lá nos Estados Unidos. Então, por enquanto, a coisa está tranquila, mas a expectativa é que pode vir um crash, é o que o pessoal está falando aqui nesses dois tópicos aqui, né? O tópico Felipe Neto é o seguinte, Felipe Neto é o caso do... o Felipe Neto recentemente gravou um vídeo contra as bettings, né? Ele fala que a coisa que ele mais se arrepende é ter feito propaganda de uma bet, no caso acho que foi a Blaze, né? Que ele era garoto propaganda da Blaze, ganhou um bocado de dinheiro com isso, enfim, mas ele está preocupado justamente com a questão da Deolane, né? Que foi recentemente presa lá em Pernambuco, a gente falou sobre isso nos últimos vídeos, né? E também por conta de jogos de azar e coisa e tal, e aí tá falando aqui uns números que não sei o que é lá, que o pessoal... Enfim, números muito tristes sobre jogos de azar, dizendo que é uma coisa muito ruim e coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu acho que isso daqui estão fazendo uma tempestade num copo d'água, as pessoas aprendem, a pessoa vai perder dinheiro na bet, vai perder dinheiro depois, meu amigo, aprende que não é para ganhar dinheiro bet, é para se divertir, né? O fato é que eu concordo que em algumas situações os anúncios são exagerados dessas bets, né, dizendo que é uma forma de você ganhar dinheiro. E não é, né? A bet ela é uma maneira de você se divertir. Você pode se divertir apostando ali, coisa e tal, mas ganhar dinheiro não se ganha dinheiro. O fato é que o Felipe Neto está com medo, né, de acontecer com ele o que aconteceu com a Deolane, que está presa por conta de envolvimento com essas bets, e está dizendo que vai se dedicar a acabar com as bets agora. Boa sorte, Felipe Neto, não sei se você sabe, mas o governo Lula conta com a receita das bets, os impostos sobre as bets para continuar funcionando. A Rede Globo também, a Rede Globo praticamente vai virar uma empresa de bet daqui para frente, então boa sorte aí, Filipão. E, bom, outra coisa que tem aqui é esse tópico aqui que quer dizer Mercury Witch, ou Bruxa de Mercúrio, que é uma série japonesa que lançou um novo episódio, uma nova temporada, Season 2, lançou a nova temporada de Mercury Witch. Então por isso o pessoal está comentando aqui, né? Eu não conheço nada de anime, não conheço nada dessa série japonesa, mas eu sei que tem muita gente no Brasil que assiste esse negócio, muita gente que gosta disso daqui, o pessoal está discutindo justamente essa série aqui, né? Silvio Almeida é o caso do próprio, né? Silvio Almeida, vocês sabem, é o ministro dos Direitos Humanos do governo Lula e foi acusado por pessoas do próprio gabinete e também pela ministra Aniele Franco de conduta de assédio sexual, de ter feito cantadas e passado a mão na perna dela e coisa e tal, coisas assim, né? E parece que a situação é complicada porque, de um lado, ele está dizendo que está sendo perseguido porque havia uma licitação no ministério dele para o Disque 100, né, que é o Disque de assédio sexual, e a empresa que perdeu é que está movendo essa coisa toda contra ele. Enfim, eu não sei qual que é o resultado disso daí, mas é bem típico isso da esquerda, né, de usar essas insinuações ou acusações de assédio sexual para objetivos políticos, no final das contas. É isso que estão discutindo aqui no caso do Silvio Almeida, né? Também estou falando em outra, Aniele Franco. Aniele Franco é a mesma coisa do Silvio Almeida, justamente a acusação de que ele teria
feito movimentos sexuais em direção a ela, digamos assim, né? Bom, deu uma mudada aqui nos temas, né? Mas olha só, voltei caralho, né? É o pessoal dizendo que conseguiu voltar para o Twitter, acessar o Twitter, e brincando com isso, tem sido uma hashtag que muita gente está usando, um trending topic comum, né? Aqui, ó, Esportes da Sorte é a casa de apostas da Deolane, que está envolvida com jogos e coisa e tal, que gerou a prisão dela e coisa e tal, né? Papua New Guinea, Papua Nova Guiné, é um país lá na Ásia, é onde está apontado hoje a VPN gratuita do Proton, né? O Proton VPN é uma VPN que muita gente está usando, e ele dá VPN gratuita, mas você não escolhe o país, é um país por dia, e aí no dia escolhe o país automaticamente acaba nos trending topics do Twitter, porque todo mundo falando que estou em Papua Nova Guiné hoje, coisa e tal, né? Taxa de desemprego, a gente já falou, a questão do stock market crash aqui. Pedro Sampaio é o compositor que aparentemente brigou numa entrevista com a Anitta, está chateado com a Anitta por algum motivo, diz que nunca mais faz música com a Anitta e coisa e tal, enfim, briga de cantores, eu confesso que eu não conheço muito, mas é isso daí. Falando, Bali é futebol, tem um monte de futebol aqui, manifestação 7 de setembro e outros tópicos relacionados aqui, é justamente falando sobre a manifestação do 7 de setembro, muita gente criticando o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria falado para não levar cartazes e faixas criticando o Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá. E eu não sei, a preocupação dele, eu entendo, ele teme que pessoas levem faixas ainda piores, né? Ou seja, pedindo AI-5, esse tipo de coisa, ou esquerdistas infiltrados levem faixas pedindo AI-5, justamente para poderem dizer que é uma manifestação golpista e coisa e tal, então ele prefere que ninguém leve faixa. Quanto a isso, eu não sei, né? Havia a informação de que você poderia levar faixas criticando dentro do tema, né? Que é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse caso aí na manifestação do dia 7 de setembro. Essa é a história aqui. Estão criticando muito o Bolsonaro para isso, o Nicolas de Oliveira também. Eu espero que isso não prejudique a grandeza da manifestação. Concordo que o mais importante é ter muita gente. Isso é mais importante do que faixa em si, né? E talvez a melhor coisa seja realmente não levar faixa nesse sentido, é o que disse o Bolsonaro, e o pessoal está criticando muito ele aqui por conta disso, né? O Faz o L que surgiu agora é por conta dos servidores do INSS, né? Os servidores do INSS fizeram greve, a greve acabou, o Lula descontou o ponto de todo mundo, né? E aí o pessoal está muito chateado com o Lula, estão brigando, coisa e tal, mas nada mais justo, né? Eu também acho que o pessoal anda exagerando nas greves aí ultimamente, então tem que cortar o ponto mesmo, né? Nessa daqui eu acho que o Lula está certo, mas o pessoal ficou chateado, está falando para fazer o L, o pessoal que fez greve aí no governo Lula, né? Então isso daí, esses são os assuntos aqui do Twitter. Hoje, é lógico, esse tema aqui, essa lista vive mudando, subindo coisas novas aqui, mas esse é o tipo de coisa que nós temos aqui no Twitter. E temos o Monark também falando aqui, ó, que o X virou rede da resistência, que é tudo nosso agora. Deixem os esquerdistas falando sozinho nas outras redes, aqui nós acessamos o mundo, né? E o Monark tem razão nesse aspecto, tá? Eu fiz um vídeo lá no Ancapsu hoje falando justamente sobre esse negócio. Tem gente dizendo, não, porque o Threads e o Blue Sky vai superar o Twitter porque fazem parte do Fediverso, então são redes que se interligam entre si, coisa e tal. E eu não quero enganar esse pessoal, não. O Fediverso já existe há um tempão, o Mastodon já está aí há quase 10 anos, já tem quase a mesma idade do Twitter, o Mastodon, e isso não é uma coisa que o usuário perceba valor no final das contas. Então, o Monark tem razão, o efeito network do Twitter continua sendo muito forte, o pessoal continua todo mundo vendo aqui, e eu não duvido nada que essa proibição do Twitter vai acabar em algum momento aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes não vai conseguir manter essa coisa por muito tempo, né? Ele está nessa ideia de queda de braço com Elon Musk, talvez para tentar segurar até a época da eleição e coisa e tal, mas não vai passar muito mais disso. E a gente tem que aproveitar para ganhar espaço no X. O pessoal que está no X está muito fácil de crescer a audiência, de ganhar espaço no X, justamente pela ausência de um monte de esquerdosos por aqui, né? Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de divulgar o nosso canal para o resto do pessoal, afinal isso daqui é um serviço de utilidade pública nesses tempos negros de ditadura, não é mesmo?
E lembra, divulga para bastante gente, para o nosso canal crescer e a gente poder ter dinheiro para pagar a multa de 50 mil reais do Xandão, não é mesmo? Estamos numa ditadura, meu amigo, temos que correr atrás todos nós. Isso é só o começo, vai piorar ainda antes da coisa se resolver, mas no final vai dar tudo certo. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente nas outras redes sociais, estão o nome do site nosso e o nosso @ em outros canais aí na tela. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.